Esse mês de julho elas estão fazendo algumas atividades especiais. Hoje vai ser teatro, então estão aproveitando o tempo de férias aí para estudar de forma especial a Bíblia, para ver de forma especial alguns conceitos importantes, né, das Escrituras. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença, Senhor, porque Tua palavra será pregada nesse momento. Senhor, a Tua palavra vai ser exposta, ensinamentos do Senhor serão colocados aqui. E nós sabemos, ó Deus, que existe uma luta espiritual acontecendo nesse momento. É aquela luta, como nós estudamos no domingo passado, da nossa carne contra o Teu Santo Espírito, onde com certeza nós não queremos ouvir determinadas coisas, porque vão contra aquilo que a gente acha legal, aquilo que agrada ao nosso desejo, o nosso instinto humano. E a Tua palavra, Senhor, com certeza vai contra a nossa carne. Queremos, ó Deus, Te agradecer, Senhor, porque a gente está num país onde a gente ainda pode abrir de forma livre a Tua palavra, expor ela. Ó Deus, nós pedimos pela Tua misericórdia. O Senhor nos ajude na concentração durante esse tempo. Pedimos em nome de Jesus também que o Senhor possa nos ajudando, dando atitude de reverência. Pedimos ao Senhor em nome de Jesus que o Senhor também possa realmente com a Tua palavra que é como no Antigo Testamento diz que esmiuça a rocha, possa estar realmente quebrando se há alguma dureza no nosso coração, que a Tua palavra possa estar quebrando essa dureza do nosso coração. Ó Deus, declaramos ao Senhor que somos Teus servos, somos Teus alunos, somos Teus escravos, nos alegra pertencermos ao Senhor. Ó Deus, ajuda-nos nesse momento a compreendermos a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito nos a explique, que possamos, ó Deus, também ter uma atitude de submissão àquilo que o Senhor tem nos ensinado. De uma forma especial, Deus, eu peço que o Senhor venha abençoar também o pregador, que seja instrumento do Senhor, para transmitir a Tua palavra como ela está, como intentou o coração do Senhor em transmitir para nós. Pedimos, ó Deus, que o Senhor encontre aqui corações desejosos e pedimos, Senhor, fala conosco nessa noite. Eu também quero Te pedir que o Senhor possa estar falando com as pessoas que têm nos assistido pela internet. Sabemos, ó Deus, de diversos irmãos, de tão longe, Senhor, têm nos assistido. Amigos também, pessoas que nem sempre ainda são evangélicas, mas que têm assistido. Eu quero Te pedir também que o Senhor continue falando, Senhor, com essas pessoas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar nos abençoando nessa noite, pela leitura, pela exposição da Tua palavra. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Como que a gente poderia comparar a vida cristã hoje, né? Será que a vida cristã é um passeio? Depois que aceitei o Senhor Jesus Cristo, então eu tenho um passeio. Algumas pessoas, é como uma montanha-russa, tem altos e baixos. Existem algumas ilustrações interessantes sobre isso, mas uma que eu gostei muito é da vida cristã como uma batalha, realmente. O apóstolo Paulo ele usa essa figura, fala que nós somos soldados. E como qualquer batalha, há momentos que a gente precisa lutar, que a gente vai estar vencendo, há momentos que a gente está tomando pancada, que a gente está sofrendo. A vida cristã, ela é uma luta, ela é uma batalha. Em alguns momentos nós vencemos, em outros momentos nós perdemos. Essa é a vida cristã.
É verdade que muitas vezes nós perdemos, não porque o nosso inimigo é mais forte do que nós. Nós perdemos às vezes porque nós não usamos as armas do nosso mestre. Nós perdemos às vezes porque nós não obedecemos às ordens, não seguimos aquilo que ele diz. Perdemos às vezes porque não estamos atentos à força e à ferocidade do nosso inimigo. E quando eu falo que nós perdemos, eu estou querendo dizer que às vezes a gente peca, às vezes a gente erra, a gente comete erro. Nem sempre a gente cumpre aquele projeto, aquele desejo que Deus tem para nós. O desejo de Deus é lógico, que a gente sempre faça tudo certo, que a gente sempre esteja vivendo em vitória. Esse é o desejo de Deus para nós. Mas quando a gente erra, o que passa na nossa cabeça? Quando você erra, o que passa na sua cabeça? Existem várias coisas que podem passar e tem muita gente ensinando sobre isso. Mas hoje eu gostaria que a gente estivesse olhando para as Escrituras e vendo algo que não pode passar na nossa cabeça. Quando o crente ele erra, quando o crente ele comete um pecado, quando um crente ele não atinge o desejo de Deus para a vida dele, quando um crente percebe que ele não está cumprindo o projeto de Deus para a vida dele, existem algumas atitudes que a gente tem que ter, e eu quero dizer de uma atitude que a gente não pode ter. Quais são as atitudes que a gente tem que ter? Primeiro, humildade para reconhecer o nosso erro. Não é verdade? Se eu errei, se eu pequei, se eu estou fazendo alguma coisa fora do plano de Deus, se eu estou desobedecendo as Escrituras, a primeira coisa que eu tenho que ter, humildade para reconhecer, e aí aquelas palavrinhas importantes, arrependimento e confissão. Eu me arrependo do meu pecado, e a ideia de arrependimento é o quê? Eu tenho aquele desejo verdadeiro de consertar o que eu quebrei, de tentar desmagoar quem eu magoei. Já viu que é difícil isso, a palavra nem... O desejo que eu tenho é de poder reconstruir o que eu quebrei. Essa é a ideia do arrependimento. Tem a ver com aquela ideia do arrependimento inicial que nos aproximou e nos deixou entrar dentro do relacionamento com Cristo. Lembra que ele falou, sempre a mensagem do Senhor Jesus Cristo era arrependei-vos, a gente estudou isso. Lá em João capítulo 3 a gente viu isso. E hoje na mensagem do missionário de manhã eu lembrei desse desejo de novo do Senhor, quando Pedro fala, você não vai lavar o meu pé, aquela parte que a gente não leu do texto. Eu lembrei dela, né? Quando Pedro fala, o Senhor não vai lavar meu pé, como assim o Senhor vai lavar meu pé? Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Porque ali o que o Senhor Jesus estava ensinando não era apenas a questão do serviço, a ênfase do texto é realmente a questão do serviço, mas tem a ver com a questão daquele perdão. Tanto é que quando ele fala assim, se você não deixar eu lavar o teu pé, cara, você não tem um relacionamento comigo. Se você não querer que eu perdoe você, cara, você não tem parte comigo. Só tem parte comigo aquelas pessoas que eu lavo o pé, que eu perdoo, que eu sirvo. Se você não quer, você não tem relacionamento comigo. Aí Pedro fala assim, então me dá o banho inteiro. Lembra dessa? Aí Jesus falou, também não, o banho você já tomou. Se você não tivesse tomado banho, você não era meu discípulo. Esse perdão diário, do lavar o pé, que a gente precisa que o Senhor Jesus nos lave o pé diariamente, isso a gente precisa. Vem dessa humildade. Humildade para reconhecer o erro, pedir perdão, se arrepender. São essas atitudes que a gente tem que ter quando a gente peca, quando a gente erra. De repente fazer uma análise também, por que eu estou errando, onde que eu estou errando. Aí nesse ponto também entra a função do pastor de apontar, olha irmão, isso aqui está errado. É verdade que existem nas nossas vidas pontos cegos que muitas vezes nós, por nós mesmos, nós não conseguimos enxergar que é ali aquele ponto que nós erramos. E aí a gente precisa da ajuda de alguém de fora para poder dizer, aqui, cara, está aqui o erro. Você não está vendo. Humildade, então, também, para às vezes pedir ajuda, pedir conselho. Pastor, tem uma área na minha vida, eu não consigo vencer. Eu não estou conseguindo vencer. O senhor pode me ajudar?
E é a função do pastor ir lá, examinar a ovelha, ver onde está ferida. Às vezes está ferido num ponto que ela não está vendo. Às vezes ela está errando num ponto que ela não está vendo. É a função do pastor ir lá, ajudar ela. Não só do pastor, mas de qualquer irmão. A Bíblia fala, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então eu preciso ter humildade para reconhecer o meu pecado, humildade para me arrepender e querer reconstruir o que eu quebrei, humildade para pedir ajuda, olha, tem uma área na minha vida que eu não estou conseguindo fazer. Humildade para andar junto com o rebanho. Né? Nós somos muito tentados, irmãos, em alguns pontos, e isso nos leva ao erro também, como nós estudamos lá na quarta-feira, a sermos sábios aos nossos próprios olhos. E é um perigo quando eu acho que a minha opinião ela é tão certa, mas tão certa, que eu, como ovelha, estou indo para um lado e o rebanho todo está indo para o outro. Isso é perigosíssimo. Por quê? Porque é justamente essa ovelha que ela está desgarrada, é essa que o leão ou que o lobo tenta tragar. É aquela que está desgarrada, que está solta do grupo. Então a gente precisa, quando a gente está errando, ou quando a gente vê que está andando longe do grupo, quando a gente vê que não está atentando a voz do pastor, a gente precisa ter humildade para corrigir, a gente precisa ter coragem para pedir ajuda, a gente precisa pedir perdão ao Senhor, intensificar as nossas disciplinas espirituais, verificar o que foi que eu errei, onde foi que eu errei. Aquele texto de a carta a Éfeso, lá em Apocalipse, olha, volta lá, vê onde você caiu, se arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Volta a praticar o exercício do primeiro amor. Às vezes a gente vai precisar fazer isso na nossa vida cristã. E esse exercício de, no meio do erro, buscar o retorno, esse é um exercício positivo para a vida cristã. É uma tolice essas religiões aí, que tentam afastar do cristão qualquer possibilidade dele errar e de como ele corrige o erro. É um erro, esse triunfalismo que existe. Você é sempre cabeça, não cauda, você é sempre isso e é sempre aquilo. Cara, e quando a gente erra, o que faz? Aí pronto, aí aquela queda, aquela depressão, eu não sei o que fazer porque eu cometi um pecado. Quando na realidade, o que deve ser na vida do cristão? É o desejo de não viver errando, mas quando eu errar, eu saber o que eu faço. Eu pedir perdão, eu corrigir o meu erro. Eu voltar e andar nos caminhos do Senhor. É reconhecer o Senhor nos meus caminhos e Ele vai endireitar as minhas veredas. Essas são as atitudes que a gente deve ter. Mas hoje eu queria falar sobre uma atitude que a gente não pode ter. E eu gostaria que você abrisse lá em Romanos, capítulo 8. Eu gostaria que nós pensássemos numa atitude que é sempre nessa direção que o diabo vai querer te levar. Quando você erra. Infelizmente, algumas teologias acabam empurrando as pessoas para esse lado que não é um lado bíblico. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos Romanos capítulo 8, a partir do verso 31, e demonstrar para os irmãos que uma atitude a gente não pode ter quando a gente erra. É a atitude de duvidar do amor de Deus. É a atitude de achar, porque eu errei, Deus me ama menos. É aquela atitude de achar que o amor de Deus está vinculado à minha performance. Não está. De novo, o Senhor Deus, Ele abomina o pecado. O Senhor Deus não gosta do pecado. O Senhor Deus não gosta daquele que permanece no pecado, mas o Senhor Deus, Ele ama as pessoas. Isso não pode gerar dúvida no meu coração. E é justamente o amor de Deus que me fortalece a querer voltar para o trilho certo, fazer a coisa certa de novo. Eu estou falando isso porque muitos crentes, às vezes, têm aquela sensação, cara, eu vivo tão errado nesse ponto aqui, eu errei de novo nessa coisa aqui. Cara, acho que Deus já está desanimando comigo. Acho que Deus já está tão bravo e tão irado comigo. Nossa, eu tenho medo até de orar. Já sentiu isso alguma vez na sua vida? Nossa, eu me sinto tão sujo. Olha,
De novo, errei nisso de novo. Será que Deus ainda me ama? Será que Deus não vai me rejeitar? E essa passagem do livro de Romanos está falando sobre essa excelência da graça de Deus, que moveu o seu Filho a amar de tal forma que se entregasse por nós. E ele começa argumentando justamente sobre isso. Esse amor de Deus que planejou um projeto para nós, de forma que lá no versículo 28 vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Talvez você pode estar pensando: poxa, mas como que esse meu pecado pode cooperar para o meu bem? Se você fizer do jeito que Deus quer, reconstruir a sua vida do jeito que Deus deseja, vai ser bom para você, porque você tem lições para aprender. Nós podemos aprender com os nossos erros, irmãos. Se tem uma coisa que eu acho tão importante da criação, quando Deus nos criou, é que nós somos mutáveis, graças a Ele. Que bom que eu posso mudar. E eu gostaria que você, talvez, durante essa mensagem, você refletisse sobre isso e pensasse, talvez, há algo que você possa mudar no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com as pessoas. Porque é possível que talvez você tenha uma visão legalista, uma visão antibíblica, uma visão, talvez, orgulhosa sobre o seu pecado. São daqueles que, por exemplo, falam assim: olha, eu não consigo me perdoar. Isso é de um orgulho tão profundo, irmãos. Porque se a Bíblia diz que Deus nos perdoa, e eu falo que eu não me perdoo, então, você é mais santo do que Deus, né? Olha o orgulho aí. Se o Senhor, dono do universo, sustentador dele, santo, santo e santo, como nós cantamos, Ele pode perdoar você, porque você não pode se perdoar. Eu gostaria que nós olhássemos, e Paulo ele vai demonstrar essa vida que Deus tem para nós, esse projeto lá no versículo 29, demonstrado e resumido: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O projeto de Deus, o destino que Deus tem para cada um, é que todos nós tomemos a forma de Jesus. Essa é a ideia do conformes. Conformes é aquele que assume uma forma, para sermos conformes uma imagem, que é a imagem de quem? De Jesus. Esse é o destino de Deus. E muitas vezes na nossa caminhada cristã a gente vai ver: cara, eu estou tomando outras formas, não é a minha forma de viver, não é a de Cristo. E todas as vezes que eu decidi tomar uma outra forma que não é o Senhor Jesus, você está errado. E talvez você saiba disso. E talvez você fale: poxa, e as vezes que eu decidi não tomar a forma de Jesus? Já foram tantas vezes. Será que Deus ainda me ama? Será que eu ainda tenho chance? Será que eu ainda tenho jeito? E nesse ponto aqui, pessoal, eu quero fazer um alerta. Talvez você pode estar pensando assim: não, mas eu não acho que eu estou nesse ponto. Eu não acho que eu sou tão errado assim. Eu não acho que Deus tem dúvida de quanto Ele me ama. Porque eu sou um bom crente. Eu sou um cara correto. Eu ando direito. Bom, todas essas afirmações eu gostaria de deixar um alerta para você. Será que isso já não é uma forma de orgulho? Eu sou tão bom que Deus me ama. De novo, eu estou contando que o amor de Deus está baseado na minha performance. E esse projeto de Deus, que está resumido aqui nesses 3 versículos antes do que eu gostaria de estar demonstrando, conclui a ideia de Paulo dizendo: e esses que ele predestinou, esses que Deus deu uma direção, que Deus quer que seja conforme o Senhor Jesus Cristo, a esses também chamou. E aos que chamou, ele tornou eles justos.
E aqueles que ele tornou justos, esses também glorificou. É interessante porque o tempo verbal aqui, nós sabemos que a glorificação ela vai acontecer no arrebatamento, onde os crentes em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, nas alturas estaremos para sempre com o Senhor. E 1 Coríntios capítulo 5 diz, aquele grande mistério, num instante, no abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados, seremos transformados, receberemos um corpo glorificado. Essa glorificação, nós sabemos que ela vai acontecer no futuro, mas é interessante que para Paulo essa glorificação ela é tão certa que no projeto de Deus ela já aconteceu. Que coisa, né? Por isso que ele fala aqui, ó, aqueles que Deus predestinou, ele se chamou. Os que chamou, ele já justificou. E os que justificou, ele também, para Deus, já glorificou. O resto é só cumprir tabela. E talvez mesmo com base nisso tudo, você ainda pode achar que a vida cristã é baseada na tua performance. Esse é o problema. Você percebe você em alguma coisa nesses versículos aqui? Ah, porque você é tão bonzinho, porque você é tão obediente. Deus, então... Não, você só vê Deus aqui no texto. E diante dessas verdades, o que Deus fez por nós, da sua graça, da sua misericórdia, Ele vai acrescentar uma pergunta inicial e depois ele vai trazer 4 perguntas importantes para a gente poder avaliar esse amor de Deus. A primeira pergunta, onde ele introduz as demais, é diante disso tudo que a gente já viu. E aí ele está falando do capítulo 8 e dos outros anteriores, da graça de Deus manifestada em querer salvar o pecador e sacrificar por ele. Diante dessas coisas, o que a gente pode dizer, gente? Essa é a pergunta introdutória, é uma pergunta retórica, é uma pergunta estratégica, porque ele agora quer que a gente possa estar refletindo junto com ele. Diante dessas verdades, de tudo de bom que Deus fez para nós, que diremos, pois, acerca dessas? O que a gente pode dizer disso, gente? E aí ele vai fazer quatro perguntas que são introduzidas pela palavra quem. Ele, do versículo 31 até o versículo 39, ele vai refletir sobre 4 perguntas. Sobre 4 quem. Se Deus é por nós, a primeira pergunta, quem será contra nós? Talvez a primeira questão que você pode estar pensando, olha, o diabo é contra mim. Talvez tenha alguma pessoa lá da igreja que não gosta de mim, ele é contra mim. Lá no meu trabalho eu tenho um inimigo que não gosta de mim. Olha, essas pessoas podem me acusar, essas pessoas podem afetar, eu posso pecar por causa delas, e por causa delas, talvez por causa do meu erro, ou eu posso dar mole, eu mesmo, por mim mesmo, tomar decisões erradas, e por causa disso Deus não vai gostar tanto de mim, ou Ele vai ficar irado comigo, e o seu amor dele vai ser interrompido para mim. Paulo começa perguntando, quem será contra nós, se Deus é por nós? Ele vai responder de uma forma bem judaica, né, fazendo uma pergunta retórica. Primeira pergunta, então, é, quem será contra nós? Se Deus é por nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus deu tudo o que a gente precisa. Quem vai ser contra a gente? E a resposta é ninguém. Se Deus é por nós, e Ele entregou o Filho dele por nós, chegou ao ponto de fazer isso por nós, quem vai ser contra a gente? E aqui, pessoal, é interessante que ele está lembrando uma passagem, ele cita um texto, que é lá em Gênesis 22:11, quando
Isaac está sobre a lenha nesse momento. E Abraão levanta o cutelo. E quando ele vai matar, ou ele ouve uma voz do céu: não toque nele. Não faça mal ao rapaz. Vocês lembram dessa cena? E Deus fala assim: eu percebo que você me ama, porque você não poupou seu próprio filho. Aqui ele está usando esse texto de Gênesis para mostrar que Deus, que ali Isaac e Abraão era simplesmente um protótipo. Que Deus fez isso. Ele não poupou o próprio filho para se sacrificar por nós. Quem vai ser contra nós? Se nós somos o alvo desse amor tão grande de Deus, de fazer com que Deus entregasse o próprio filho, não poupasse o próprio filho por nós. Meu irmão, isso tem que gerar em nós muita gratidão. Quando a gente pensa assim, pô, Deus é por mim, cara. E eu quero lembrar isso, irmão. Olha, meu irmão, Deus, Ele é por você. Deus, Ele ama você. Ele provou o amor dEle por você, porque Ele deu Cristo para morrer por você. Sendo nós ainda pecadores, lembra disso? Está lá em Romanos. Nessa mesma epístola. Você precisa lembrar disso no seu dia a dia. Cara, Deus é por mim. De novo, se eu tenho essa noção de como é intenso o amor de Deus por mim, cara, eu não preciso ficar tomando remédio controlado para depressão. Eu não preciso ficar em depressão. Eu não preciso acreditar nas mentiras que o meu coração diz para mim mesmo, nas acusações que ele faz contra mim. Eu preciso lembrar, Deus é por mim. E Ele provou o quanto Ele me ama, mandando Jesus morrer na cruz no meu lugar. Então eu não sei qual que é a dificuldade, ou qual que é a luta, qual que é o pecado que você estava lutando, qual que é talvez o tombo que você levou, mas você tem que ter certeza, olha, Deus me ama, Ele é por mim. Quem será contra mim? De novo, não é aquela visão triunfalista, Deus é por mim, então posso fazer o que eu quiser. Pô, tu não entendeu o texto. É assim, é certeza do amor dele. Deus é por mim, Ele me ama. Primeira pergunta então está respondida, né? Quem será contra nós se Deus é por nós? Ninguém. Porque Ele provou que Ele está do nosso lado quando Ele mandou Jesus morrer por nós. Segunda pergunta. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Primeira pergunta, então, quem é contra? Segundo, quem quer acusar a gente? E a resposta é tão curtinha. É interessante quando você olha lá em Apocalipse capítulo 12, diz que Satanás, ele é o acusador dos nossos irmãos, é o acusador dos crentes, e de dia e de noite ele está diante de Deus nos acusando. Gente, eu não sei você, mas eu tenho motivo para ele me acusar. Eu erro, eu peco, eu luto contra isso, eu quero vencer. Posso talvez não pecar em ação, mas eu peco em pensamento. E a Bíblia diz que todo mundo peca. Talvez você pode ser acusado lá pela sua família. Você é um crente de meia tigela, você é isso, é aquilo. A acusação a gente vai ter. Algumas são verdadeiras, outras são mentirosas. Mas as duas incomodam, não é verdade? Tanto as verdadeiras quanto as mentirosas nos incomodam. E a pergunta é, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Gente, tem um monte de gente. Nosso próprio coração pode intentar acusação contra nós. Satanás está aí dia e noite para acusar a gente. Talvez tenha alguém, algum conselheiro, alguém dizendo, isso daqui está errado. E aí a gente tem que fazer aquela avaliação. Está errado? Se está, procura consertar. Agora aqui, a acusação que está sendo feita aqui, não é simplesmente acusação, cara, essa atitude sua é pecado, isso melhora, isso aqui, não é esse tipo de acusação. É aquela acusação, você é indigno. É aquela acusação, cara, Deus nunca vai perdoar você. É aquela acusação, você nunca vai ser um bom crente.
é aquela acusação, cara, você está desqualificado, acho melhor tu nem orar, cara, porque tu é tão podre. É esse tipo de acusação. Cara, desiste. E aí a resposta é, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E a questão é, cara, quem pode acusar alguém se é o próprio juiz que está dizendo que eu sou justo? Que advogado ou que promotor diabólico ou satânico pode apontar algum dedo para mim e dizer, você é impossível de ser salvo, se o próprio Deus falou que eu posso ser salvo e que Ele mesmo me atribui justiça? Porque essa ideia de justificação, perdão, eu ser justo é uma coisa. No caso da gente, a gente nunca consegue ser justo, porque a gente mesmo não tem força para isso. Mas nós somos justificados. O que é ser justificado? É quando o juiz atribui justiça a você. E é o que o texto diz que Deus fez conosco. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, quando nós o recebemos como nosso único e suficiente Salvador, quando nós reconhecemos o sacrifício dele na cruz por nós, quando nós aceitamos o processo de substituição, quando a gente entendeu as nossas mazelas, os nossos pecados, a nossa necessidade dele, quando a gente chegou e clamou pelo seu amor, pela tua misericórdia e perdão dele, ele falou, eu aceito você e eu declaro você justo. Não com o seu mérito, não porque você é bonzinho, mas porque ele tomou seu lugar. Assume a posição de réu e você está livre. Jesus assumiu a posição de réu lá na cruz. E assim como Barrabás, nós saímos livres. Lembra disso? Lembra disso? Aquela cena, ela é icônica para nós, importantíssima para nós. Foi exatamente aquilo que Cristo fez comigo. Era eu que estava no lugar de Barrabás, era você que estava no lugar de Barrabás. O juiz declarou, Jesus fica no lugar, Barrabás está solto. Barrabás fez alguma coisa boa para ser solto? Simplesmente teve alguém que ficou no lugar dele. É Deus quem me justifica, então não adianta, ninguém pode dar acusação contra mim. E de novo, seu coração pode te acusar, dizendo, cara, você é indigno, você é isso, você é aquilo, cara, você é Charles, cara, esquece, cara. Se eu fosse você, abandonava o ministério, cara, você é muito ruim, cara. Olha, Deus não está gostando, Ele não quer você mais. Cara, eu não vou ouvir você. Primeiro, Deus é por mim. E segundo, Deus me justificou. Ele atribuiu justiça a mim. Não eu mesmo, não Satanás, não nenhum acusador, foi o Senhor Jesus. O próprio Deus. Terceira pergunta. Primeira pergunta, então. Quem será contra nós, se Deus é por nós? Bom, o próprio Deus entregou Jesus para nós, quem vai ser contra? Segunda pergunta, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? O próprio Deus, o próprio juiz eterno e soberano declarou justiça? Terceira pergunta, quem os condenará? Pior que ele faz aqui um crescimento aqui. Primeiro é alguém que está contra, então alguém que está me levando no tribunal. Segundo é alguém que está já no tribunal fazendo acusações para mim. E aqui o terceiro ponto não é simplesmente agora estar na acusação. Quem vai bater o martelo? Já prosseguiu um pouco mais aqui no tribunal. Quem vai bater martelo contra mim? Quem me condenará? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem vai me condenar? Jesus já pagou a pena por mim. Ele pagou a pena, porque o meu pecado, a pena era qual? Pena de morte. Alguém já morreu por mim. Jesus morreu por mim.
E aí me volta na mente o verso 1 do capítulo 8, esse capítulo que a gente está. Olha o que diz lá. Agora, pois, nenhuma condenação há para todo mundo? Não. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem os condenará? Aí eu falo assim, cara, eu estou em Jesus, eu aceitei Ele, eu recebi Ele, eu troquei com Ele. Então tem condenação? Não existe mais condenação. A pena já foi paga. E ele fala que esse sacrifício do Senhor Jesus, ele é suficiente para toda a nossa vida, mesmo pelas dificuldades. Quem os condenará? É Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Aí eu penso também, esse também, se eu voltar lá para o verso 26, quem intercede por mim também? Note no mesmo capítulo. Quem intercede por nós? A expressão vai ser repetida nesse mesmo capítulo 2 vezes. Ele está falando que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis e Jesus intercede por mim. Gente, eu estou bem na fita. Eu fico imaginando o Pai como juiz, eu tenho 2 intercessores aqui, que tamanha qualidade, intercedendo por mim. O Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Preciso de outro intercessor, gente? Tu acha que dá condenação nisso? Não tem como. Não tem como. Não há condenação mais para mim. E se você está em Cristo, aí de novo é essa que faz toda a diferença. Se você é um crente de verdade, se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, não é se você gosta dele, se você acha ele legal, se você se considera uma pessoa religiosa, é se você já se entregou para o Senhor Jesus de verdade. Tem alguma condenação para você? Não tem mais. Não tem mais. Porque Cristo morreu e ressuscitou por mim e ainda intercede por mim. Então, a primeira pergunta: quem será contra nós? Se Deus é por nós? Segunda pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? O próprio Deus me justificou, Ele declarou que eu sou justo. Terceira pergunta: quem os condenará? Gente, não tem mais condenação para mim, porque eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu recebi o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador, não tem mais acusação para mim. E a última pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Talvez seria essa questão do... Agora eu dei mais um passo, tudo bem, você... eu não estou brigado com você, não te levo para o tribunal, também não tem condenação para você, mas eu não quero relacionamento contigo. Dá para alguma coisa me separar do amor de Deus? Talvez um pecado grave que você tenha cometido, talvez no passado. Eu lembro daquele irmão que estava carregando um peso muito grande, porque ele teve uma namorada. Essa namorada engravidou, ele era jovem, jovem já, e ele incentivou ela para que ela abortasse. E ele sabia que o que ele estava fazendo era um assassinato. Incentivar ela a fazer aquilo era um assassinato. E ela, infelizmente, ela fez isso. Né? E ele carregava isso. Né? E até ponto de dizer, olha, eu acho que Deus não me ama mais, porque o que eu fiz foi tão errado. Eu tenho razões suficientes para que Deus não me ame mais. Eu já vacilei tanto na minha vida, que se Deus falar assim, cara, eu te odeio, Ele tem toda a razão, eu nem vou brigar com Ele. Mas quem nos separará
do amor de Cristo? Ele vai colocar várias perguntas aqui, que talvez poderia me separar do amor de Cristo. A tribulação, sabe, esse sofrimento diário que a gente passa, essa luta, pode me separar do amor de Cristo? A angústia, essa tristeza, eu fico imaginando aqui, talvez a depressão pode me separar do amor de Cristo. Talvez algumas pessoas que estão passando por problema de depressão, elas ficam tão deprimidas por causa da depressão em si. Às vezes ela até esquece o motivo inicial que levou ela a isso. Só porque ela está em depressão, ela já se sente uma dupla derrotada. Será que a minha depressão me faz com que Deus não me ame mais? A perseguição, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a escassez, né, de recursos, como recurso financeiro para comprar comida, ou para comprar roupa. O perigo, eu vivo numa situação tão difícil, eu tenho que me defender, porque se eu não defender, Deus não vai me defender, porque o amor dele não me alcança, né? Eu estava pensando lá, conversando com o missionário. Irmãos, tem muita coisa acontecendo no Brasil que a gente não pode falar, mas são coisas terríveis. Quando você escuta algumas histórias, a percepção que a gente tem que alguns lugares do nosso Brasil é aquela terra sem lei mesmo. E algumas pessoas podem pensar, olha, lá, aqui o negócio aqui, o perigo é tão grande que o amor de Deus não vai conseguir chegar até mim. Ou a violência, no caso a espada, a violência pode me separar do amor de Deus. Essas são as hipóteses que ele coloca. Será que essas coisas me separam do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Como está escrito, por amor de ti, e aí que ele está dando esse exemplo do sofrimento, ele vai citar o Salmo 44, versículo 22. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Essa é a vida do cristão. Gente, a gente percebe isso muito claramente. Eu até brinquei um pouquinho sobre isso no jornal algum tempo atrás. Virou moda você atacar o crente, né? Existem canais aí no YouTube, toda hora tem alguma chacota com o evangélico, sempre tem alguém brincando alguma coisa, é na passeata lá, outro se veste de Cristo lá, essas coisas assim. Mexer com os símbolos cristãos, com a religião cristã é muito fácil, porque, cara, a gente não quer brigar. É fácil bater no crente, né? A gente não quer ficar discutindo com os outros, nosso reino é outro, nossa mensagem é outra, né? Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas, aí vem o porém do verso 37, e aqui ele já vai respondendo a pergunta. Agora ele não está mais fazendo pergunta, mas ele está respondendo a pergunta. E talvez se você observou o texto é quase só pergunta. É pergunta para perguntar e pergunta para responder. Bem judaico, né? Mas aqui ele começa a parar de perguntar, ele começa a responder. E a primeira coisa que ele começa a afirmar, em todas essas coisas, aqui ele usa um termo, ele não diz só que eu sou vencedor. Tá? Ele tem um hiper antes. Eu sou mais do que isso. Eu sou completamente vencedor. Eu sou mais do que vencedor por meio, não por mim mesmo, eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Por causa de Jesus eu sou mais que vencedor. Eu sou vencedor sobre o pecado, eu sou vencedor sobre a morte, eu sou vencedor sobre o que eu fiz no passado, eu sou vencedor sobre essas coisas, não por mim, mas por causa de Jesus. Eu sou mais que vencedor por meio dele que me amou. Porque estou bem certo, e essa passagem é muito linda,
Nem a morte. Eu não tenho medo de morrer. A morte não vai me separar de Jesus. Nem alguma coisa que eu faça enquanto eu estiver vivo pode me separar do amor de Jesus. Esse é um dos textos pelos quais nós cremos que se o crente um dia realmente, de verdade, entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo, não tem como ele perder. Não, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Ele não vai deixar de me amar. E detalhe, quando Deus me recebeu como filho, todo mundo que é crente é filho por adoção, lembra disso? Quando Deus me recebeu como filho, ele já sabia quem eu era? Ele tinha uma suspeita de que talvez algum dia eu ia errar contra ele? Não, ele tinha certeza. Absoluta. E mesmo assim ele me aceitou? Aceitou. Ele me aceitou. Nem a morte, nem a vida, nem anjos. Eu fico imaginando essa de anjo, né? Talvez algum anjo enciumado. O Senhor tem que me amar mais do que ele aqui, né? Por que você me ama? Vamos mudar a história aqui. Não. Não vai acontecer. Não tem essa possibilidade. Nem demônios. Nem coisas do presente. Nada do que eu estou passando agora pode me afastar. Cara, saiba disso, pessoal. Nada do que você está passando pode te afastar do amor de Deus. Ele continua amando você. Não tem como. Nem alguma coisa que você pode fazer no futuro, nem o porvir, pode te afastar do amor de Deus. Nenhuma autoridade ou poder pode me afastar do amor de Deus. Eu fico imaginando também se baixar uma lei aí. Não pode mais pregar a Bíblia aqui. Você sabia que no Brasil existem lugares que é proibido você pregar a Bíblia? Você sabia disso? Gente, o Brasil, quando a gente fala é um país livre, isso não é verdade, tá, pessoal? O Brasil não é um país livre. Nós temos liberdade em alguns lugares. Por exemplo, em muitas escolas você não pode abrir a Bíblia. Você sabia disso? E a gente fala que está num país livre. Você sabia que em centenas de reservas indígenas você não pode abrir a Bíblia? Falam que é Brasil lá. Mas quem manda não é a gente. Nenhum poder. Oi? No consultório, em qualquer lugar, aqui na cidade, um profissional de psicologia não pode abrir a Bíblia, que aí o conselho de ética lá, o conselho regional lá de psicologia, não pode. Tentaram tirar uma lei, uma linha do registro do Conselho Nacional de Psicologia, caiu matando, porque eles só queriam que os psicólogos pudessem aceitar quem quisesse pagar por um tratamento contra a questão do homossexualismo. Não deixaram nem o cara querendo pagar, aqui no Brasil ele não pode. O profissional fala, o cara fala assim, eu quero pagar para você me ajudar. E o profissional tem que falar, eu não posso receber você, não é isso? Gente, nenhum poder vai me afastar. Se decretar a partir de hoje, ninguém mais tem o amor de Deus. E, cara, a gente dá risada. Nenhum poder pode me afastar do amor de Deus. Nenhuma distância pode me afastar do amor de Deus. Olhando ali os vídeos que a gente viu do missionário. Cara, o amor de Deus, como ele chegou lá naqueles índios lá. Não teve distância para o braço de Deus chegar lá. Nem altura, nem profundidade me separa do amor de Deus. E aí Paulo ele chega assim, vamos fechar a lista aqui. Porque a pergunta é sempre quem, né? Quem é contra mim? Quem será contra nós, se Deus é por nós? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? E a última pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele já termina os quens, no versículo 39. Nem qualquer outra criatura. Aquela questão, se eu não coloquei alguma coisa aqui na lista, eu já fecho a lista aqui, ninguém, nem qualquer outra criatura no universo poderá separar-nos do amor de Deus
que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Cara, qual é a tua reação diante dessa verdade exposta nas Escrituras? Eu quero teorizar duas atitudes que a gente pode ter diante dessas verdades. Gente, como esse texto é importante para a minha vida, é importante para a sua vida. Saber que Deus não vai desgrudar de mim. Saber que eu não sou um derrotado. Saber, eu sou um vencedor. Eu sou mais do que vencedor, não por mim mesmo, não porque eu sou bom, não por causa da minha performance, mas por causa de Cristo. Eu posso reagir de duas formas, eu e você. A gente pode reagir de duas formas. Primeiro, é ir para o caminho da libertinagem. Bom, se Deus me ama, então mete o pé, compadre. E tem muita igreja indo para esse lado. Então aceita tudo, pô, né? É que Deus não vai desgrudar de mim, então agora, meu amigo. Aí vive uma vida imoral, aí barateia a graça de Deus. Não, Deus aceita todo mundo. Ué, mas é aqueles textos que falam assim, vocês são meus amigos se fizer o que eu vos mando. Não, mas gente, e aí, nesse ponto a nossa igreja não vai para esse lado. Se alguém for, vai ser disciplinado. Esse negócio de, então tá barato, tá grátis. Então, comamos e bebamos. Então, quer saber? Tira todas as regras da igreja, se veste como você quiser, canta qualquer coisa, faz o culto do jeito que você quiser. Nós vamos para o segundo lado. Talvez assim também, cara, quando eu pecar, então, eu não vou nem pedir perdão, porque é o amor de Deus, né? É a graça. Aceita qualquer mundo do jeito que está. É interessante porque a Bíblia vai falar que é o seguinte, Deus nos aceita do jeito que a gente está, mas Ele nos ama de tal forma que Ele não quer que a gente permaneça como a gente está. Ele quer limpar a gente. Então, se uma igreja fala assim, não, vem do jeito que está e fica do jeito que está. Não, peraí. Aí você colocou, aí passou do ponto. Aí você não está entendendo esse amor. Aí você não está entendendo essa graça. Quando eu olho para esse texto, eu não posso ir para esse lado. Então, se eu pequei, vou nem pedir perdão. Deus me perdoa mesmo, está liberado. Não. Qual vai ser a nossa atitude? Essa é a segunda que eu gostaria de colocar. Essa tem sido a minha atitude. Eu gostaria que fosse a sua também. Aquela reverência, aquele respeito, aquele desejo honesto de fazer com que o sacrifício de Jesus tenha valido a pena. Aquele desejo de verdade. Senhor, eu quero andar muito correto, porque o Senhor merece o meu esforço. Senhor, eu quero fazer o melhor que eu puder com a minha vida, para valer a perda da vida do Senhor Jesus. Senhor, quando eu errar, eu quero consertar. Senhor, se eu fizer alguma coisa errada, por favor, coloca alguém na minha vida para me mostrar. E eu vou querer aceitar, eu vou querer ouvir, eu vou querer consertar, porque o sacrifício e o teu amor me constrange. Lembra que ele fala isso? Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, o amor de Cristo nos constrange. É esse amor aqui, pessoal, que a gente está lendo. É o amor dele que vai falar, cara, eu não posso mais viver do jeito que eu quero. Eu não posso mais viver para mim mesmo. Eu tenho que viver para aquele que por mim morreu e se entregou. Eu tenho que viver para ele. E eu tenho que viver também com base naquele texto lá de 1 João 3,16. Se Jesus morreu por mim, se ele deu a vida por mim, eu tenho que estar disposto a dar a vida pelos meus irmãos. Sabe o que ele está falando? Que eu não posso, não só baratear o amor dele, como que eu tenho que amar as pessoas da mesma forma como ele amou. E ele coloca isso, né? Vocês devem amar uns aos outros assim como eu vos amei. E foi assim que Jesus amou a gente. Incondicionalmente. Olha, eu vou amar vocês até o fim. E eu amo tanto vocês que eu quero ajudar vocês, eu quero limpar vocês, quero lavar o pé de vocês, quero
consertar os erros de vocês, eu quero mudar a personalidade de vocês, eu quero mudar as coisas erradas que vocês fazem. E, gente, essa vai ser a direção que o crente fiel vai tomar. Ele não vai olhar para a graça, para esse amor como uma coisa barata, como uma permissão de fazer tudo o que quer. Não, ele vai valorizar esse amor. E ele vai querer dizer, Senhor, eu vou trabalhar. Não para que o Senhor continue me amando, mas justamente porque o Senhor me amou, eu quero te servir, eu quero te glorificar, eu quero fazer com que essa igreja cresça, eu quero andar junto com o rebanho, eu quero ouvir a voz do meu pastor, eu quero ser direcionado para os ministérios que eles têm, eu quero trabalhar, eu vou trabalhar o máximo que eu puder na minha vida toda, eu vou entregar minha vida, eu vou talvez ir para missões, eu vou fazer o que o Senhor quiser, porque o seu amor vale a pena. Eu vou fazer isso porque o Senhor me ama, eu vou fazer isso porque o seu amor me constrange a descruzar o meu braço. Porque o Senhor me ama. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E você? Qual vai ser a tua reação? A gente não vai viver achando que Deus pode me amar mais ou amar menos diante do que eu fizer. Não, eu já sei que Ele me ama. Então isso é suficiente para que eu queira viver do jeito certo e a minha vida vai corresponder a esse amor. Eu quero viver de uma forma que o sacrifício dele seja honrado. Né? Diante do amor de Deus, irmãos, se você tem algum pecado, pede perdão. Ele nos ama a ponto de querer andar com a gente de novo, a nos dar novos recomeços. Eu creio que Deus, Ele não... Como uma vez eu pensei assim, Deus está pronto, Ele sempre nos dá outras chances. Eu penso assim, Deus sempre nos dá uma nova chance, porque não existe para Ele outras, porque a última Ele esqueceu quando a gente pede perdão. A Bíblia não diz isso? Que quando a gente pede perdão, Ele joga o nosso pecado lá no fundo do mar, Ele esquece. Então é um novo recomeço, cada vez que eu peço perdão para Ele. E eu vou levar isso com muita seriedade, eu não vou brincar com essa graça, eu não vou fazer minha vida, minha vida vai ter sentido. E eu prefiro o amor de Deus do que ficar com o pecado. O amor de Deus me constrange a abrir mão do meu vício, a abrir mão daquele pecado, a abrir mão daquele pecadinho que está lá escondido, lá naquele quartinho lá de casa. O amor de Cristo me constrange a andar direito, a falar direito com a minha esposa, com o meu marido, a cuidar da minha família, a ser fiel no casamento, a ser fiel ao Senhor nas minhas finanças e a minha família nas finanças. O amor de Cristo me constrange a querer ser um bom crente, a ser um crente útil na obra dele. O amor de Cristo me constrange a compartilhar do amor dele para outras pessoas, evangelizando. O amor de Cristo me constrange a abrir mão da minha própria personalidade, se não está agradando o Senhor, se não está aproximando outras pessoas dele. Eu prefiro abrir mão até do que eu sou. E que Ele seja o primogênito, Ele seja, e que eu me conforme à imagem dele, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o meu destino, é o seu destino. Se você é um crente de verdade, esse é o seu destino também. E o amor dele me constrange a tomar essa forma. E eu quero encerrar com essa ilustração. Aqui, no verso 29, serem conformes à imagem de seu filho. Imagina que você é uma massa. E tem uma forma que é a imagem de Jesus. Eu tenho que me adequar a essa forma. Só que tem coisas que não cabem dentro dela. Talvez, como o padeiro às vezes vai fazer, ele tem uma espátula que ele passa assim e tira o que está sobrando. Já viu isso? E tira o que está sobrando e joga aquele resto para fora. Vai ficar só o que cabe aqui dentro da forma. Gente, talvez você precise deixar que Deus passe essa espátula na sua vida e tire alguma coisa que não tem porquê.
Pode ser algum pecado, pode ser algum jeito, pode ser algum orgulho de você achar, pô, eu sou tão bom, cara, do jeito que eu sou. Cara, isso é demais, isso daí não está te atrapalhando, cara. Tu não está entrando na forma por causa de, vamos tirar esse negócio aí. Cara, só você pode tomar essa decisão, deixar Deus passar ali, passar a régua ali. Eu queria que você, nesse momento, você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. O amor de Cristo me constrange a permitir essa ação dele na minha vida. Eu quero assumir a forma de Jesus, eu quero fazer o que ele está me mandando, eu quero cumprir a direção dele. Pede para que Deus possa falar ao seu coração nessa noite. Talvez você ache que você é bom demais. Ou talvez você ache que é bom de menos. Talvez você ache, não, Deus tem que me amar porque eu sou muito correto. Ou talvez você fale assim, é impossível Deus me amar porque eu sou tão errado. Gente, deixa o Senhor tirar aquilo que está atrapalhando para você se adequar à forma dele. Reflete aí sobre a sua vida. Talvez tenha alguma coisa atrapalhando aquilo que Deus quer fazer para você se adequar ao projeto dele. Talvez você ainda está querendo viver um relacionamento com Deus de performance. Não queira trabalhar para o Senhor para você ganhar pontos com Ele. Não faça isso. Trabalhe, mas trabalhe muito. Porque Ele te ama. E porque Ele está vendo você. Nenhuma criatura pode me separar do amor de Cristo. Ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gostaria que do fundo do seu coração você louvasse ao Senhor por isso. Que você, com as suas palavras, fale, Senhor, muito obrigado, Senhor. Eu tenho certeza, eu estou convicto de que eu sou indigno do teu amor. Mas justamente porque eu sou indigno, Senhor, obrigado. E eu quero te servir, Senhor. Não para pagar, porque eu nunca vou conseguir. Mas para te agradecer. Para demonstrar minha gratidão. Talvez algum irmão esteja aqui se perguntando, eu estou tão errado, será que Deus ainda pode me amar? Agradeça ao Senhor, porque Ele não só pode, como Ele está te amando. E que é justamente o amor dEle, que não só tira qualquer condenação sobre a sua vida, mas é o amor dEle que pode te dar força para você prosseguir. Talvez algum irmão aqui tem cometido pecados e tem sentido-se sujo a ponto de falar, Senhor, eu tenho vergonha de orar. Às vezes nem está falando isso para Deus. Agradece ao Senhor pelo amor dele. E se comprometa com o Senhor de fazer que o amor dele tenha valido a pena por você. A igreja está orando. De repente, algum irmão ou algum amigo aqui não conhece ainda o amor de Deus, como eu estou pregando, porque ainda não se entregou para Ele de verdade. Talvez alguém aqui dentre nós nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Então, realmente, eu não tenho condição de experimentar a potência desse amor. Mas eu quero dizer para você que Deus te ama. E Ele morreu na cruz para salvar você. Mas você precisa entregar a sua vida para Ele. Existe alguém aqui nessa noite que quer entregar a vida para o Senhor Jesus Cristo como nunca fez? Só levantar uma das suas mãos, eu quero orar por você.
Tem alguém aqui que quer entregar a vida para o Senhor Jesus Cristo? Olha, a partir de hoje, Senhor, minha vida é tua. A partir de hoje eu sou teu. Me salva, Senhor. Alguém aqui? Só levantar uma das mãos, eu quero orar por você. A igreja está orando por você nessa hora. Tem alguém aqui nessa noite? Eu quero me entregar ao Senhor Jesus. A partir de hoje eu sou dele. Existe alguém aqui nessa noite? Não deixa passar a oportunidade. Talvez ele tenha tocado no seu coração durante esse tempo. Entrega a sua vida para o Senhor nessa hora. Glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém quer tomar essa decisão de entregar a vida ao Senhor Jesus? Corajosamente. Mais alguém? Glória a Deus. Eu também quero orar. Talvez você tenha percebido, feito uma avaliação na sua vida. E você sabe que existe alguma coisa que você precisa abrir mão para se encaixar na forma do Senhor Jesus. E o amor dele tem te constrangido a abrir mão disso. Não viver mais pela performance, para Deus te amar, mas viver em obediência porque Deus já te ama. Você gostaria de dizer para o Senhor: Senhor, eu abro mão dessa área da minha vida. Eu abro mão desse hábito, eu abro mão desse pecado. Tem alguém aqui que gostaria de tomar essa decisão hoje? Senhor, eu quero abrir mão disso. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Amém. Amém. Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Mais alguém? Mais alguém? Amém. Amém, irmão. Aqui na frente eu te vi. Deus abençoe. Pode abaixar. Mais alguém? Eu quero abrir mão disso, porque eu quero agradar o Senhor. Quero mostrar que o amor dele tem valido a pena. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmão. Pode abaixar. Mais alguém? Eu quero abrir mão disso daqui. Eu quero agradar o Senhor por causa do amor dele. Me constranja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Eu quero tomar essa decisão. Amém, irmã. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, irmã. Glória a Deus. Mais alguém? Senhor, eu quero abrir mão disso daí. Talvez um hábito, talvez um jeitão que tenha afastado as pessoas do Senhor Jesus. Talvez um espírito crítico que tenha afastado as pessoas da igreja, do Senhor Jesus. Mais alguém? Eu quero abrir mão disso. Eu quero ser uma pessoa mais mansa, glória a Deus. Eu quero ser uma pessoa mais amável, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Mais alguém? Nós vamos orar. Amém, irmão. Lá atrás eu vi. Glória a Deus, Deus abençoe. Mais alguém? Vamos orar, irmãos. Do jeito que estamos, Senhor. Como a tua palavra é poderosa, Senhor. Oh Deus, como o teu amor é profundo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos ama por causa da nossa performance. O Senhor não nos ama só porque a gente quer fazer as coisas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nada pode nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Ó Deus, abençoe esses irmãos, ó Pai, que nessa noite tomaram uma decisão tão séria de poder abrir mão de algo que sabe que não está funcionando, não está sendo bom, não está te agradando. Ajuda essa igreja a ser realmente um local da tua graça. Mas não aquela graça barata que serve para libertinagem. Que seja um local da tua graça para reconstrução, Senhor. Para santificação. Ajuda a gente a viver dessa forma. Da gente querer fazer as coisas para o Senhor, querer te servir, querer andar direito contigo. Não para o Senhor amar mais a gente, mas justamente porque o Senhor nos ama. Deus, eu peço por esses irmãos que levantaram as mãos, por esses outros irmãos que estão tomando outras decisões no seu coração, pelas decisões que cada um está tomando nesse momento sobre o que vai fazer com essa mensagem. Deus, abençoa cada um. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor não desistiu de mim. E porque
o Senhor não tem desistido das ovelhas que o Senhor tem me dado. Obrigado, Senhor, porque teu amor tem nos perseguido e nos constrange. Obrigado porque o Senhor não nos ama segundo aquilo que nós fazemos, mas o Senhor nos ama segundo aquilo que o Senhor Jesus fez. Obrigado. Ajuda-nos a ter uma vida de serviço por gratidão, não por pressão, por medo. Obrigado, Senhor. Continua conosco. Ó Deus, eu peço que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o teu amor e as consolações do teu Santo Espírito sejam com todos nós, com todo o teu povo, Senhor, que está espalhado pela face da terra. Faz isso, Senhor, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pessoal, nós estamos encerrando nosso programa hoje. Quero agradecer a presença de cada um. Quarta-feira estaremos aqui no culto de oração. E eu quero agradecer também o pessoal que está nos assistindo pela internet. Um prazer nós termos a presença virtual dos irmãos e que Deus a todos nos abençoe. Com uma oração silenciosa, nós estamos encerrados.